Olá, irmãos, você está prestes a assistir a uma palavra abençoada, amém? Mas antes eu convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você a entrar na nossa página, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações e sermos abençoados, amém? Deus abençoe vocês. Aleluias. Abra conosco, meus irmãos, em João, Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 1 e 2. O tema da mensagem hoje é Jesus, a videira verdadeira. Nós vamos explicar isso aí para os irmãos entenderem. Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 1 e 2. Glória a Deus. Eu vou ler aqui, ó. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. A amada igreja pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, videira. Alguns falam pé de uva, mas na verdade aquela árvore que produz a uva é uma videira. E ali ela precisa de alguns cuidados. Então essa videira que a gente conhece aí, até na casa do pastor Antônio Silva tem um pé de videira lá. Aquilo ali, quando ela seca, cai muita folha no chão, você tem que ficar limpando, podando, para poder verdadeiramente no ano seguinte ou na próxima colheita você colher mais uvas. Você tem que cuidar dela, você não pode deixar ela de qualquer jeito. Pode ver uma parra brava, um cipó passar por cima dela, tudo ali impede que ela venha produzir mais no ano seguinte. Então precisa de um cuidado. Nós estamos falando aqui que verdadeiramente a videira, ela representa o povo escolhido de Israel. A videira representa o povo escolhido de Israel. Então, a videira representa o povo de Deus, que somos nós. Hoje nós somos a Israel de Deus, amém? Glória a Deus. O agricultor é quem cuida dela. Lá na casa do irmão que eu falei que tem a videira, ou o pé de uva, como queira, ele é que cuida dela. Então, aqui está falando que o agricultor, aqui é Deus, porque nós lemos aí, eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Então, amados, nós estamos vendo aqui que essa videira aqui, essa parábola da videira que está aqui na Bíblia, ela, quem que representa a videira aqui? Jesus Cristo. Aqui já é Jesus, porque a videira, ela representa o povo de Israel. Aqui Jesus, ele se colocou como uma videira para representar todo o povo, para passar uma mensagem para as pessoas entenderem. Então vamos lá, irmãos, e quem que corta os galhos que não produzem nada? O agricultor. Quem que é o agricultor? Deus, o Pai. Aqui, meu Pai é o agricultor, porque ele sendo videira, Jesus sendo videira, ele mesmo não pode cortar. Quem tem que cortar é quem está cuidando, que é Deus, é o Pai, é o agricultor. Então, porque Jesus aqui se fez como videira. Eu sou a videira verdadeira. Então vamos lá, irmãos. Jesus, ele deixa bem claro, verdadeira. Então existe uma videira falsa. Tem videira falsa? Tem. Isaías 5:2. Os irmãos vão entender agora essa passagem. E cercou-a, limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar,
e esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. O que é isso aí, irmãos? Isso aí também está numa simbologia. Ali nós podemos falar que está na tipologia de Jesus e também do falso profeta. Por quê? Mas ali naquela palavra está falando o seguinte, que o pai fez o quê? Cercou e ali cuidou para que o seu povo ficasse o quê? Bem tratado, bem cuidado, protegido, cercou ali as videiras que foram colocadas ali, a igreja. Mas esperando que dessem uvas boas, mas nós vimos que deu uvas bravas. Irmãos, quantas vezes você já escutou aqui: Jesus é amor, Jesus te ama, Ele cuida de você, Ele cuida da sua casa, Ele faz isso, faz aquilo. E às vezes nós deparamos com pessoas ainda questionando a palavra de Deus. Pessoas estão ouvindo a palavra de Deus 15, 20, 30 anos de idade, 40 anos, mas ainda não são convertidas. Tem uvas boas, é isso que Deus esperava do povo, uvas boas, porém deu uvas bravas. Ele cercou tudo, cercou, cuidou, para que as uvas fossem boas, mas deu uvas bravas. Irmãos, cada um que está aqui nessa noite, que veio buscar poder em Deus, buscar fortalecimento no Senhor, precisa ser o quê? Precisa ser uma boa fruta, dar bons frutos. Porque você veio buscar isso, você veio buscar força no Senhor, você veio buscar aquilo que você precisa para se fortalecer, você veio buscar no Senhor. Então, esperava aquilo do povo, uvas boas, porém deu uvas bravas, e foram cuidados, se cercou tudo, para que nada atrapalhasse do povo andar corretamente na presença de Deus. Mas o povo, porém, estava fazendo tudo o contrário. Ele esperava uma coisa, mas deu outra. Por isso, meus amados irmãos, que lá na frente nós vamos ser peneirados. A peneira, hoje em dia, você pegar lá, você põe uma pá de areia, aquilo que sobra na peneira, você joga fora. A peneirada de Deus é o contrário. Aquele pouquinho que sobra ali na peneira, aquilo é que vai subir, o restante que cair, caiu. Aquele montão vai cair. O que só restar na peneira, e o pedreiro lá na sua casa, quando está fazendo a obra, ele coa a areia, aí aquele montão de areia, aquela serve, aquela está no chão. Mas as pedrinhas que sobem em cima da peneira ali, aquilo vai atrapalhar a massa dele. Então aquilo ali ele joga fora. A peneirada de Deus é diferente. Ao pouquinho que sobrar em cima da peneira, que sobrar em cima da peneira, aquele é que vai ficar nas mãos do Senhor, é esse que vai ser salvo. O restante não serve, vai ser lançado no fogo. Então nós temos que ter cuidado. Uma pá de areia, para os irmãos terem a noção do que a gente está falando. Então cai aquele monte de areia lá e fica um pouquinho de pedra em cima da peneira. Assim vai ser a grande peneirada do Senhor. Irmãos, será que a gente vai ficar em cima da peneira ou vai cair? Aquele que está de pé, cuide para que não venha cair, diz a palavra do Senhor. Irmãos, então está aqui. Todo ramo precisa estar ligado em Jesus. Quem que é o ramo? Nós, a igreja. Precisamos estar ligados na videira. A videira precisa ser verdadeiramente o Senhor Jesus, porque nele nós encontramos força. Ele é rocha, Ele é verdade, Ele é vida, Ele ajuda. Ele veio nesse mundo para nos salvar, aleluia. Nós que não somos merecedores de nada, Ele falou: eu vou lá salvar eles assim mesmo. E cada dia, enquanto o Espírito Santo estiver aqui, Ele vai nos dando a oportunidade de nos rendermos a Ele, aleluia. Tem pessoa que é resistente à palavra, que é resistente ao Senhor,
que não aceita, ela quer ter a vida que, conforme diz aquela música, deixa a vida me levar, e vai levando mesmo para o buraco. Quantas pessoas estão passando pela porta larga? Irmãos, então a igreja precisa ter uma base, e essa base aqui, nessa passagem, é a videira, precisa ter alicerce. O alicerce aqui é a videira, que é a rocha, Jesus Cristo. Segunda coisa, se não der fruto, o agricultor corta, porque é o quê? É um galho, é um ramo inútil. Ele corta, não é pastor que tira, não é irmão que tira, é Deus, o agricultor que tira e que limpa a árvore. Jesus está lá para salvar, mas o agricultor é quem que é? O Pai. Então, amados, quantos pastores têm caído, quantas pessoas têm saído da presença do Senhor? Jesus está ali, tem que estar ligado em mim. Se estiver ligado em mim, não cai. Se estiver ligado em mim, ele vai produzir. Mas a pessoa, ela não quer, ela é resistente. Algumas pessoas, assim, eu quero ficar hoje na videira, amanhã eu vou sair da videira um pouquinho, depois da manhã eu volto de novo. É assim? Um galho pode sair da árvore e depois voltar? E colar ele novamente lá na árvore? Um galho, quando ele é cortado, ele cai no chão, ele seca e só serve para ser lançado no fogo. Então tem que ter cuidado, irmão. Terceiro ponto, todo aquele que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Mesmo você, meu irmão, minha irmã, pastores, missionários, o grupo de louvor, que estão produzindo, mesmo assim, o Senhor não te deixa de lado, não, você aqui está produzindo, Ele te limpa ainda da sujeira, limpa o seu coração, limpa a sua mente, para que você produza mais ainda. Ele não te deixa de lado, esse aqui está garantido, já produziu, e produziu muita coisa, vou deixar de lado, vou cuidar desse aqui que está deixando de produzir. Não, Ele ainda fica ali, te limpando ainda das imundícias do mundo, para que você produza mais ainda, para que você seja mais forte, seja fortalecido. Você sabe, quando você pega um galho, você começa a limpar ele, ali podando ele vai dar mais fruta ainda. Lá na sua casa deve ter uma árvore, um pé de pêssego, uma videira, uma mangueira. Você podou, o ano seguinte dá mais ainda. Agora, tem galhos aqui que vai ser cortado e vai ser lançado no fogo. Vamos lá depois, eu falar sobre isso aí. Então, amados, o Senhor, Ele cuida de nós. Ele está cuidando de cada um de nós, mesmo diante dos nossos problemas, porque nós estamos produzindo. Mas Ele sabe que se nós não estivéssemos passando por tantas coisas que nós temos passado, que muitos irmãos não sabem da sua vida toda, mas Deus sabe de cada ponto seu que precisa ser ali moldado, ou moldado também, que precisa receber verdadeiramente o poder de Deus, para que você possa produzir mais. Então o Senhor, Ele está cuidando de cada um de nós, a cada instante. Mas nós precisamos estar lá firme na videira. Não importa se você está chorando, não importa se está passando dificuldades financeiras, não importa se está passando por enfermidade, nós temos que estar firme na videira, porque ali você está sob os cuidados de Deus. Ele está pondo a mão em cima de você, está falando que Ele limpa aquela pessoa que está na videira. O outro que não está produzindo nada, ele corta, o agricultor corta. Não é eu que estou falando, é a palavra, nós acabamos de ler aí. Está aí, ó. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Então é Deus. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Irmãos, Deus está cuidando de nós. Versículo 3. Vós, a igreja, aleluia, nós aqui, glória a Deus, já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, aleluia. Nós já estamos limpos, glória a Deus, mas nós temos que permanecer limpos. Nós temos que ficar firmes com o Senhor Jesus. Para ficar limpo tem que ficar com Ele.
Não importa o que acontecer, meu irmão, não importa o que você está passando na sua casa, ou no seu casamento, né? Ou talvez com cartão de banco, cartão de crédito, e vai por aí afora. O importante é você ficar na videira, ficar na rocha, ficar no Salvador, ficar em Jesus Cristo, aleluia. O importante é isso. Então, está falando aqui, então, amado, a palavra do Senhor, ela nos limpa de toda a sujeira do mundo, ela molda, né, ou molda nosso caráter, muda os nossos pensamentos, transforma o nosso coração. A palavra de Deus, irmãos, a palavra de Deus, não é a palavra de qualquer pessoa, de qualquer ser, não, é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Quem que é Deus? Tudo que se move, tudo que você está vendo por aí tem a mão de Deus. Tem a mão de Deus. Então, amados, é isso que a gente precisa entender, que o Senhor, Ele verdadeiramente nos limpa pela sua palavra. E agora, e a pessoa que não ouve a palavra do Senhor? Ela continua suja. Não é suja de estar com barro, não é suja de graxa, de tinta, não é isso não. Ela está suja espiritualmente, ela está vazia, o seu interior, porque ela não ouve a palavra de Deus, que ela é alimento e remédio para nós. Então nós precisamos ouvir a palavra. Ah, mas eu não tenho, tem pessoas que falam dessa forma com a gente, eu não tenho hábito de vir na igreja não, eu só gosto de vir na Santa Ceia. Cada um tem um pensamento. Então é livre, irmãos. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Aí alguns gostam do olho e alguns gostam da remela. Então, amado, você que escolhe com que você quer ficar, com qual porção que você quer ficar. Se você quer ficar um pouquinho, só produzindo só um pouquinho, se você quer produzir mais. Importa da sua comunhão com o Senhor, importa da sua intimidade com o Senhor. Você chorando, você gemendo, você está ali, você, na minha oração das 10, ou de 11 horas da noite, ou de 24 horas, a minha oração, eu tenho que fazer, chorando ou sorrindo, eu vou orar, está na hora de orar. E às vezes você ora chorando, às vezes tem dia que você já ora sorrindo, porque você, até olhando para o céu, e chorando de alegria que você alcançou aquela bênção que você tem tanto buscado. O Senhor naquele dia talvez te entregou a sua vitória, a sua bênção. Mas tem dia que você faz chorando porque você ainda não alcançou a sua bênção. Você está lá no tratamento do Senhor. Mas ela vai chegar, porque Deus é fiel. Deus não é homem para que possa mentir. O que mais a gente está vendo aí hoje em dia, no nosso derredor, o nosso redor mesmo, são pessoas mentirosas, da nossa própria casa às vezes, que machuca a gente, pessoa que você ajudou, pessoa que você carregou, talvez no colo mesmo, literalmente no colo, porque estava enferma, melhorou, e ela te apunhala pelas costas. Aí você fica pensando assim, o que eu vou fazer? O que você vai fazer? Orar por ela. Você está cheio de Espírito Santo, você é um homem de Deus, mulher de Deus. Você vai pegar um pau, você vai pegar um porrete, uma bacia de água quente e jogar naquela pessoa, porque ela te apunhalou pelas costas, porque ela foi ingrata para com você? Não, é orar por ela. Nós somos um povo diferenciado, aleluia. Nós somos o povo de Deus, irmãos. No mundo com mais de 8 bilhões de pessoas, nós somos escolhidos e estamos aqui, aleluia. Isso é privilégio de poucas pessoas, irmãos. Nós vemos a igreja dessa forma, que poderia estar super lotada a igreja, dessa forma, mas lugar onde que tem vida, onde tem esperança, onde tem salvação e vida eterna. Agora, nós vemos lugar onde vai levar a pessoa para a destruição, a pessoa para o inferno, a pessoa talvez para prisões, talvez até mesmo para os sepulcros. Esses lugares daqui, a uma hora e pouca, estarão infestados de pessoas que estão entrando aí o final de semana. Nós estamos falando aqui alguma coisa que os irmãos não sabem? Todos nós sabemos disso.
E nós estamos julgando alguém, nós estamos falando a verdade, para nenhum de nós sair daqui e fazer o mesmo que eles fazem. Que eles estão errados, mas eles não conseguem enxergar. O que é que nós temos que fazer? Orar por eles, porque muitos da nossa família estão nesse meio. Temos que orar. Então, amados, João 15:4. Estai em mim. Em mim quem? Jesus falando, está em mim, e eu em vós. Quer dizer, um está ligado no outro. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, uma vara só não pode dar fruto, se não estiver na videira, se não estiver ali no tronco, a vara que é o tronco, tem que estar lá junto, para aqui vir ali o néctar, a seiva passada naquele galho, para produzir o fruto. Então, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Você não dá pouco fruto, não, você dá muitos frutos. Tem fruto que você nem vê. Sabe por causa de quê? Porque você conversa com a pessoa, talvez numa lanchonete, talvez no almoço lá na cidade, talvez dentro do ônibus, talvez uma pessoa que passa perto da sua casa entregando um panfleto ou carteiro, e você fala assim, ó, Deus é contigo, vai com Deus. E ele recebe aquela palavra, e fala assim, puxa vida, vai com Deus, é verdade, eu estou andando para um lado nesse sol, nessa chuva, mas ela falou para mim ir com Deus. Aquela pessoa se converte lá, embora lá em Benfica, lá em São Pedro, e você não sabe que ela se converteu através daquela palavra, daquele de manhã cedo, você deu um bom dia fulano, bom dia carteiro, bom dia marcador de luz que vai lá ainda marcar a sua luz, bom dia para você, ele não tem culpa, ele é um trabalhador da área. Mas tem pessoa falando, vou soltar o cachorro nele para ele marcar minha luz. Não, gastou a luz, tem que pagar. Tem que pagar. Então não adianta brigar com pessoa que é o marcador de luz ou de água, porque ele é funcionário, ele vai lá para marcar. Então, amados, para que haja crescimento em nossa vida, em todas as áreas, temos que estar ligados em Jesus Cristo. Sem Jesus, nós somos vulneráveis. Sem Jesus nós somos vulneráveis. Então, amados, e está lá o finalzinho do versículo, por causa de quê? Porque ele fala assim dessa forma, porque sem mim nada podeis fazer. Você quer fazer uma oração? Você pode fazer, mas se não tiver Jesus, é uma oração vazia, você não tem nada para oferecer. Quando você tem Jesus, você vai e faz uma oração, o Senhor responde, o Espírito Santo continua enchendo sua boca, enchendo seu coração, sua mente, e você vai falando, e vai falando, e vai falando para a pessoa, e vai orando junto, e quando vê, aquela pessoa já começa, que está moribunda numa cama, já começa a levantar o seu corpo, acreditar que o Senhor pode sim levantar, tirar daquele hospital, o Senhor pode sim providenciar aquela cirurgia que está agarrada naquela papelada, que só tem para daqui 2 meses, o Senhor pode abrir a porta e amanhã ela está fazendo aquele procedimento, ou nem fazer o procedimento. Nosso Deus, ele tem poder para evitar uma cirurgia na pessoa. Acabei de conversar com uma pessoa ali agora no telefone, ela falou que ia operar um problema que estava no coração. Ela orou a Deus, e depois o médico não vai ser preciso, não, só você tomar esse medicamento aqui, e nós vamos observar, para ver se vai ser preciso passar por esse processo cirúrgico. E ali, depois de 1 mês e pouco tomando, ela foi lá fazer novos exames, e foi constatado que ela estava curada, aleluia. É o poder da oração. Eu creio no poder da oração, quem crê no poder da oração, aleluia, aleluias. É isso aí, irmãos, é oração. A oração do justo pode muito em seus efeitos. O efeito, ele pode ser agora, aí o Jonathan sabe disso, ele mexe com as luzes aí, então o efeito pode ser agora, ou pode ser na hora que ele quiser, porque a vontade não é nossa, a vontade é de Deus. O efeito da oração pode surtir efeito agora, mas como pode surtir amanhã ou depois de amanhã. Porque o nosso Deus, ele sabe exatamente o quanto nós suportamos e quanto nós aguentamos aquele problema que a gente está passando.
Ele sabe o momento de cessar aquela dor, de cessar aquela tempestade, de cessar aquele vento forte. Então, amados, sem Jesus nós somos vulneráveis, nós somos presas fáceis. Tudo que precisamos encontrar está na videira. Tudo que nós necessitamos está na videira, está em Jesus, está na rocha, está no Salvador, está no leão da tribo de Judá, está no pão vivo que desceu do céu. Tudo que nós precisamos está nele. Tudo. É isso que as pessoas não entendem. Como é que um homem que veio aqui, chamado Jesus de Nazaré, pode fazer isso tudo? Gente, nós estamos falando do próprio Deus, do Deus poderoso. Ele se fez homem e habitou entre nós. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem que é o Verbo? Deus. Então, é de Deus que nós estamos falando. Quando a gente fala de Jesus, a pessoa parece que é uma pessoa comum. Ele foi comum quando ele esteve aqui, desse mesmo corpo nosso de humilhação. Então, ele foi homem como nós, mas ele nunca se afastou da presença do Pai. Ele tinha o costume de ir no Monte das Oliveiras orar. Nós temos que ter esse costume de orar todos os dias. Era costume de Jesus. Então, mas ele estava no corpo de humilhação agora, necessitava, carecia de falar com o Pai, e buscar ali informações, buscar força no Pai, para poder suportar aquela cruz pesada, aquele madeiro pesado, por nós, por causa de nós, nem era por causa dele. Foi um homem, o único justo que já passou na face dessa terra. Foi derramado sangue inocente por nós, pecadores cheios de defeitos, cheios de falhas. Isso é muito forte, irmão. Então, amado, mais uma coisa, nós queremos, mas sabemos que a vontade de nós recebermos qualquer coisa das mãos do Senhor, a vontade é dele. É dele. Você está produzindo muito fruto, meu irmão? Você está produzindo um fruto ou você não está produzindo nada? Se não estiver produzindo nada, você vai ser cortado. E não é por Jesus não, que ele morreu para nos salvar, ele é Salvador. Hoje ele é o nosso advogado, intercessor, advogado. Amanhã ele vai ser juiz. Então, quem corta é quem? É o Pai. Está falando aqui, meu Pai é o agricultor. Está falando aqui. Mateus 6,33. Sem mim nada podeis fazer. Aí vem Jesus completando. Mas buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, então, em primeiro lugar, é o reino de Deus. Muitos têm buscado o Senhor, mas têm buscado mesmo, e com força, e com vontade, e vai ali, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso agora, eu não aguento mais. Tem buscado, é verdade, mas só quando estão em dificuldade. Tem que falar a verdade, tem que falar a verdade, só quando estão em dificuldades. Isso não é regra para todos os irmãos na igreja. Mas muitas pessoas, ou a maioria das pessoas, só buscam mais intensamente a presença de Deus quando estão passando por dificuldades. Aí ela busca, ela chora, ela clama, pede oração um, pede oração outro, levanta de madrugada para orar, faz jejum porque está passando por dificuldade. Passou a tempestade, passou o vento forte, passou a dor, passou aquele problema. Eu vou deixar o Senhor Jesus para o pastor Moisés buscar quem está precisando mais. Ora, pastor Moisés, ora para o Senhor, para a família. Eu já estou bem, então já resolvi meu problema. Aí vem outro depois, outro problema, e pode ser pior do que aquele. Aí a pessoa que talvez o Senhor resolveu a situação daquela pessoa, eu estou com resposta, com a providência. Dentro de um mês, o Senhor deixa aquela pessoa 6 meses naquela situação, ou 1 ano, que a vontade é dele, né, do pastor Moisés. Só estou aqui ilustrando como Deus trabalha, porque Deus, ele é amor, mas ele é justiça também. Irmão, nós precisamos buscar Deus intensamente todos os dias. Todos os dias nós carecemos do poder de Deus na nossa vida.
Todos os dias nós temos que estar ali, verdadeiramente na videira, ligados na videira. Então, a gente vê que não é assim que acontece. Então, muitos só buscam o Senhor com essa dificuldade, chorando, gemendo, com a vida destruída. Aí ele quer buscar, ele quer pular, ele quer espernear, ele quer arrancar os cabelos, mas conta tudo bem, ele nem lembra do Senhor Jesus. Esta é a verdade. Esta é a verdade. Irmãos, e ainda resposta imediata. Pessoas que agem assim daquela, ainda que o Senhor responde, ou entra com a providência na vida dele, urgentemente. Mas primeiro, o Senhor vai limpar ele. Essa pessoa está o quê? Ela está precisando de ouvir a palavra de Deus, que a palavra é que liberta. Então o Senhor vai limpar ele primeiro, para depois socorrer ele. Porque quando a pessoa está longe da presença do Senhor Jesus, o que acontece? Quem fala no ouvido dele, da pessoa, é o inimigo. Faz isso, faz aquilo, vai para lá e vem para cá, e fica andando, é a prisioneira de Satanás, prisioneira do diabo, porque o mundo já andou maligno. Quem não está com Jesus está com o diabo. É verdade, irmãos, é verdade. Porque quem não tem Jesus, também não vai em um outro lugar, que mexe com isso, que mexe com aquilo, mas você está vulnerável, porque você não tem o Espírito Santo para fazer o quê? Que é o nosso orientador, para te falar se você deve ir, se você não deve ir, você deve fazer, se você não deve fazer aquilo que você está pensando em fazer. Então, amados, é preciso a gente entender isso. A palavra é que limpa. Então, quando Jesus começa a falar, vai falando ali, através do Espírito Santo, e vai tirando as travas do ouvido da pessoa, para que ela possa só ouvir a palavra e entrar no coração dela, na mente dela, para ela poder receber a cura. Aí recebe a cura, faz igual aos 10 leprosos. Foi os 10 que voltaram, ou foi só um? Um só. É pouco, irmão, isso é muita ingratidão. De 10, um só voltar. Pelo menos se fosse a metade, já estava errado. Tinha que ser todo mundo. A lepra, naquela época, era considerada uma doença mortal, como se fosse um câncer hoje aí. Uma pessoa só. Irmãos, João 15, 5. O Senhor fala lá, né? Sem mim, João 15, 5. Nada podeis fazer. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Sem ele nós não estaríamos aqui, irmãos. Sem ele nós não estaríamos aqui pregando, os irmãos não tinham feito louvor, os irmãos não estariam aqui dentro da igreja. É Jesus, através do Espírito Santo, né, que nos trouxe até aqui para ouvir a palavra. E assim, conforme tem o Espírito Santo que nos conduz para ouvir a palavra, para a gente nos fortalecer diante das circunstâncias que o mundo nos oferece, assim também o inimigo convence a pessoa de ir para os barzinhos, de ir para as baladas, de ir para a briga, de ir para a prostituição, de ir para o adultério lá fora. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Não é só hoje que eu vou fazer isso. Só hoje. Está lá, ué, está exposta. Não está na videira, não é ramo. Que fruto que vai produzir? Então, amados, nós temos que saber, irmãos, sem Jesus a pessoa está na escuridão, totalmente na escuridão. Ela não enxerga um palmo na frente do seu nariz. Ela não enxerga marido, não enxerga esposa, não enxerga os filhos. Tudo ela quer fazer do jeito dela, porque está na escuridão. Sem Jesus a pessoa não tem entendimento. Sem Jesus a pessoa não tem mudanças. Sem Jesus a pessoa não tem direção. Sem Jesus a pessoa fica sem rumo. Ela quer preencher o espaço que existe na vida dela, mas ela não tem Jesus, ela não sabe o que fazer, então ela acaba fazendo errado. Quando você está desorientado na sua casa por alguma circunstância que está acontecendo na sua vida ou na sua família,
que a igreja precisa fazer? Dobrar o seu joelho no canto e buscar a resposta naquele que vem com a providência para você, aleluia. E ele vem com a providência, ele te fala o que fazer. Às vezes ele fala assim, deita na sua cama e fica quietinho, você deita e você vai escutando aquilo tudo que ele fala todo do lado, e você esquece daquilo tudo, você vai ali, fica quietinho, porque você ouviu a voz de Deus. Agora quem não tem Deus, o que faz? Vai lá brigar com as pessoas, vai caçar confusão. Mas nós não, nós temos que ser diferentes, nós somos de Deus, irmãos. Antes nós já saímos lá fora para brigar com os outros, mas agora não. Agora nós somos de Deus. O Senhor fala bem claramente, se alguém te dá um tapa de um lado da face, tem que oferecer o outro lado para bater. Então, amados, João 16:33, o que diz lá? Os irmãos sabem, temos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, tem pessoas que mesmo com Jesus estão passando por dificuldades maiores que quando não tinha Jesus. Mas sabe o que é isso aí? É crescimento espiritual. É para a pessoa entender que agora está com Jesus, mas os problemas continuam, mas ela precisa ficar firme. Às vezes o Senhor permite você passar por certas situações para que você busque mais e mais e mais a face dele. Porque tem problemas, você está na igreja, mas tem alguma coisa na sua vida que você ainda precisa tirar aquilo de você, tirar aquele pensamento. Tem pessoas que estão dentro da igreja, irmão, cada um aqui é livre. Cada um é livre que fazer o que quiser. Mas tem pessoas que estão ganhando a sua própria saúde, gastando dinheiro que poderia comprar um pão. Tem pessoas que estão aí nas suas casas, né, escondido do pastor Moisés, escondido dos irmãos, fumando. Já vai lá, futuramente, e aparece alguma enfermidade. Ah, meu Deus, o que foi que eu fiz? Papai, eu estou na presença de Deus, né? Então está fumando, bebendo, está escondido dos irmãos da igreja e de Deus. Os olhos de Deus estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus, aleluia. Ele está vendo tudo, ele está vendo tudo. Irmãos, não faça nada se Deus não for com você. Êxodo 33:15. Vamos ver o que está escrito. Então lhe disse, se tua presença não fores conosco, não nos faça subir daqui. Então ali é Moisés, Deus falando com Moisés, então ele está falando assim, se tua presença não for convosco, Moisés falando com Deus, não nos faça subir daqui. Quer dizer, ele falou, eu quero que o Senhor vá com a gente, porque o Senhor indo eu tenho proteção, o Senhor indo eu tenho água, o Senhor indo eu tenho a segurança contra o inimigo, o Senhor indo eu tenho alimento, o Senhor indo eu tenho agasalho. Então, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Então, amado, não ande sem Jesus, fique na videira. Lá ele estava falando que ele conversava com Deus viva voz. Moisés conversava com Deus viva voz. Hoje, nós estamos muito mais tranquilos depois do sacrifício do Senhor Jesus, ali construindo uma nova aliança, através da sua morte naquela pesada cruz no Calvário. Hoje nós somos morada do Altíssimo, aleluia. Hoje nós não precisamos falar isso, que Ele já está dentro da gente, aleluia. É só você levantar e orar a Deus. E outra coisa, aí Ele pode falar uma coisa que você quer ouvir, ou uma coisa que você não quer ouvir. Ele pode falar assim, vai por aqui, aí é ali que você quer passar. Mas ele pode falar, não vai por aqui não, você vai por lá, onde você não quer passar. Aí você que tem que saber se você vai dar ouvido à voz de Deus, ou se você vai dar ouvido a você mesmo. Aí você vai por aqui, faz errado, cai, quebra a cara. Era para mim ir por lá, mas agora já quebrou a cara. O que é isso? A gente fazer as nossas vontades. Nós temos que estar na videira, irmãos. Nós temos que buscar sempre, porque nós precisamos estar ligados no Senhor Jesus a todo tempo, para a gente produzir.
bons frutos, para a gente poder dar bons aconselhamentos, para a gente dar uma boa palavra, para poder a gente ser usado como instrumento de Deus, como um vaso de honra nas mãos do Senhor. É preciso estar firme, mas tem muitas pessoas que elas só vão fazer isso quando estão passando por dificuldades. Assim, a gente já conhece muito caso por aí. Então, amado, só tem uma diferença para a pessoa passando nessas aflições, nessas dificuldades. Tem o ímpio passa na dificuldade, o justo também passa na dificuldade. A mesma chuva que cai na casa do ímpio, cai na nossa casa. Os mesmos problemas que tem na casa do ímpio, acontecem na nossa casa também. Acontece também enfermidade, falta de dinheiro, às vezes uma discordância com a esposa, com o marido, com os filhos, com netos. Dá um problema lá, dá na nossa... A gente não está isento disso não. Só tem uma diferença. E essa diferença, para quem está com o Senhor Jesus, essa diferença, nós sabemos aonde buscar socorro para qualquer tipo de circunstância que a gente nos encontrar, aleluia. Você sabe que o Senhor Jesus, Ele pode vir a qualquer momento e te tirar daquilo que você está passando, daquela prova. E você está passando naquela prova, mas você não está reclamando não, porque você sabe que a vitória vai chegar. Você está passando pelaquela prova, dando glória a Deus, glória a esse Deus Todo-Poderoso, que verdadeiramente tem cuidado de nós. Então, amado, é só ficar na videira produzindo, é só ficar em Jesus produzindo bons frutos. Você pode até fazer para um lado e para o outro, porque Jesus faz, precisa estar em mim e eu em você. Então, pela árvore conhecerei os frutos, pelos frutos também conhece a árvore. Pelos seus bons frutos você já sabe qual árvore que você está ligado, sabe que você está em Jesus. Pelas suas atitudes, pelas suas ações, pelo o modo de você falar, pelo modo de você se comportar, pelo modo de você se vestir, sabe que você é uma mulher de Deus, sabe que você é um homem de Deus. Quando você abre a boca, a pessoa diz, essa aí verdadeiramente é uma serva do Senhor, esse aí é um servo de Deus, aleluia. Sabe, meu irmão? Sabe? Outro dia eu estava escutando uma menina conversar com a mãe dela. Ela falou, acho que 3 palavras, foi 3 palavrão com a mãe dela. Eu falei assim, misericórdia, misericórdia. E ela, a mãe dela era pequenininha, né? E ela grandona, mas não importa, é a mãe dela. Então, o que eu pensei assim? Acho que a mãe dela deve estar com medo dela, porque acho que a mãe dela, porque essas meninas de hoje, e meninos também, se vocês estão tomando fermento, não sei o que é que estão fazendo. Assim que desse tamanho assim, a mãe está pequenininha. Acho que a mãe dela pensou assim, se eu reclamar com ela, para me bater nela, tem que pular para me dar um tapa nela. Então, e se eu também reclamar com ela, está arriscado a me bater. Porque ela falou 3 coisas e falou 3 palavrões com a mãe dela. Inaceitável um filho falar aquilo com a mãe, que eu escutei. Mas hoje em dia, você não pode falar nada, tem que deixar quieto. Você não tem, tipo assim, você não tem nada com isso, só foi assim, misericórdia. Pensei, misericórdia, misericórdia. O pior disso tudo não é a mãe ouvir isso não. O pior disso tudo é a mãe aceitar aquilo. Assim, esquenta a cabeça não, não sei o quê. Falando, esquenta a cabeça não. Se fosse comigo, eu ia repreender minha filha na hora. Não, você não pode falar assim com a sua mãe não, ou comigo não. Que é isso? Mas hoje em dia está assim. É exatamente isso aí. É exatamente isso aí. Ah, não pode não. Quem na sua casa, quem sustenta, quem paga a água, quem paga a luz, quem dá o cobertor, é você. Aí a pessoa nasceu hoje, quer te mandar. Mas do jeito que está, isso assim, até no meio, ele está errado, não tinha nada a ver com a família dele, com aquela briga lá, tinha que deixar as duas resolvidas. Irmãos, é a inversão de valores. Irmãos, é só ficar na videira produzindo. João 15:7. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Olha o que o Senhor está falando. Que Jesus é esse, hein? Que Jesus é esse? Se permanecerdes em mim
e as minhas palavras, palavras de quem? De Jesus, permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Aleluias! Então nós temos que permanecer no Senhor Jesus, e a palavra dele também, permanecer em nós, permanecer em nós. Então não venha mudar uma vírgula da palavra de Deus para te favorecer, não, que você vai cair. Às vezes as pessoas ficam procurando versículo isolado para fazer tudo o contrário que Deus manda fazer. Vai cair. Então, amado, Jesus faz toda a diferença na vida das pessoas. Nós também precisamos fazer a diferença na vida das pessoas, pois somos moradas do Altíssimo. Ele faz a diferença na nossa vida. Nós também precisamos fazer a diferença na vida das pessoas. Fazendo o quê? Ajudando, pregando, ajudando com palavras, ajudando com suprimentos, ajudando com agasalho, ajudando com prato de comida, ajudando talvez com café lá embaixo que a pessoa te pede. Então, amados, nós precisamos fazer a diferença também. Nós estamos ligados na videira, amém? Glória a Deus. Nós estamos ligados em Jesus, mas nós temos que permanecer na videira. Aí que às vezes começa a complicar. Nós temos que permanecer, não importa o que você está passando, nós temos que permanecer na videira. Você é forte, você é capaz, você está cheio do Espírito Santo, você tem buscado a presença de Deus, Ele tem te ajudado, Ele tem te socorrido, Ele tem te mantido de pé, Ele está sempre estendendo as mãos para te socorrer, Ele está sempre olhando para você para ver se o inimigo não está ali para tentar roubar a sua bênção. Porque o anjo do Senhor acampa ao nosso redor, aleluia. Então Ele está conosco. Mas, ou porém, como queira, tem um perigo muito grande para quem for cortado da videira. João 15, 6. Se alguém não estiver em mim, não estiver em Jesus, não estiver na rocha, não estiver na videira, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Aí o Senhor está na simbologia também, que a pessoa vai ser lançada no inferno. Quem está com Jesus vai ser lançado lá, mas enquanto o Espírito Santo estiver aqui, tem jeito para o marido que não está na presença de Deus, tem jeito para a esposa que não está na presença de Deus, tem jeito para os seus netos, tem jeito para os seus filhos, tem jeito para você que está nos ouvindo pela rede social, tem jeito para a sua casa, enquanto o Espírito Santo estiver aqui. Quando o Senhor Jesus buscar a igreja, não tem jeito mais, você vai ficar aqui, pode até subir na segunda leva que vai ter. Esses são aí os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Vai ter essa segunda chance, mas com choro. Agora você pode subir com o Senhor, quando as trombetas tocarem, você pode subir com a igreja, levado, movido pelo Espírito Santo, aleluia. A segunda oportunidade vai ser com choro, com pranto, com perseguição. Para que ficar a pagar para ver isso aí? Nós estamos pregando isso nas igrejas diariamente. Então, amados, que a gente fique firme. Que a gente fique firme. Eu não sei o que você está passando, você não sabe o que o pastor Moisés está passando, nós não sabemos o que um ou outro está passando, alguma coisa você sabe, alguma coisa, mas olha para mim, fala alguma coisa com o irmão, mas nem tudo ele te fala. Então, às vezes quer até te falar, mas ele não tem força para falar. Mas o Senhor sabe o que é que você precisa. O Senhor sabe o que é que eu preciso. O Senhor sabe o que é que o nosso pastor precisa. Força para preparar a mensagem, força para ficar pregando aqui na frente. Então, às vezes, a gente vem até arrastando para a igreja, pressão alta, dor de cabeça, problema na nossa casa, mas você vem, quem te traz na igreja, você diante de uma preocupação, de um problema desse aí? O Espírito Santo. Irmãos, se a gente esperar ficar 100% para vir na igreja, 100% em todas as áreas, você próprio ou a sua família, tudo 100%, você não vem nenhum dia na igreja.
Você está aqui dentro, tem problema na sua casa. Pode não ter com você, mas tem problema na sua casa, na sua família. Então, amados, vamos ficar firmes. Nós temos aquele que intercede por nós, chamado Jesus Cristo, é o nosso advogado, aleluia. Ele está aqui. Ele está passeando no meio da igreja. Ele está aqui com a mão estendida para você. Ele está aqui enxugando as suas lágrimas. Ele está aqui passando bálsamo suave sobre as nossas feridas, aleluia. Nós sabemos que Ele está aqui. Pastor, por exemplo, eu não estou vendo ninguém, mas você sente a presença dele te tocar, aleluia. Ele está aqui, sim. Eu sinto a presença dele aqui, você também sente a presença dele aqui. Tem anjo subindo e descendo com bênção aqui nessa noite, aleluias. Glória a Deus, Ele está aqui. Feche seus olhos. Quero fazer uma primeira oração, mesmo sentado, em nome de Jesus Cristo. Soberano Deus, eterno Pai, aqui está o teu povo, meu Pai, e verdadeiramente, ó Pai, nós profetizamos, nós somos ramos, sim, nós estamos firmes, ligados na videira verdadeira, meu Deus. Abençoa a nossa vida, meu Deus. Abençoa a vida desse irmão. Abençoa a vida dessa irmã. Abençoa, meu Pai, essa pessoa, meu Pai, Senhor, que clama pelo Teu nome, que pede socorro, meu Deus, meu Pai. Que haja cura nessa noite, que haja libertação nessa noite, meu Deus. Abençoa o Teu povo, meu Pai, que vem em busca, meu Pai, da vitória, que vem em busca, meu Pai, de forças para manter de pé na Tua presença, meu Deus. Toca agora, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, e que haja nesta noite um grande manifestar do Espírito Santo no nosso meio, meu Pai, e que essa pessoa, meu Pai, possa sair daqui verdadeiramente curada, liberta, transformada, salva, em nome de Jesus Cristo. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e todos digam amém, Jesus. Glória a Deus.